Então, boa tarde, meu nome é José Carlos Sebem, estou gravando aqui a apresentação do trabalho final de sistemas operacionais, apresentação do trabalho da criação de servidores no Windows Servidor, no Windows Server, no caso, utilizando as duas VM, a VM com a máquina virtual com Windows 10 e a com o Windows Server, as duas ISOs que o professor passou, tanto do Windows 10 quanto do Windows Server, a versão 2016. Então, os meus servidores que ficaram responsáveis para me fazer é o servidor de arquivo, foi geral para todo mundo, e o servidor de web. Então, basicamente, eu vou apresentar aqui o meu laboratório, porque na minha máquina não vai aguentar estar rodando as VM e compartilhando tela. Mas o que foi feito basicamente foi feito o download da ISO do professor, a outra ISO eu já tinha baixado, criada a máquina virtual. A configuração da placa de rede das duas máquinas virtuais foram deixadas em rede interna, então a comunicação com elas foi bem fácil de fazer. A parte de entrar no servidor é praticamente a mesma do Windows 10, você só seleciona a linguagem, padrão, clica em instalar, ele vai abrir aqui, você seleciona a versão, que eu peguei essa versão, que é a versão certa com a interface visual, e partimos para a parte aqui temos que esperar, aqui criar o usuário administrador, os nomes de administrador já em, de, vem de base, digamos assim, a senha nós selecionamos, e depois de passar isso, quando abrir a máquina virtual com Windows 10, ele já vai abrir essa parte que é a de configuração dos servidores. Como o servidor base para nós estarmos fazendo é o de arquivos, o de arquivo ele já vem baixado de fábrica na ISO para o uso Windows Server, então a gente não precisou estar fazendo a instalação do servidor. Então a gente fez a configuração do IP da máquina com o Windows Server, adicionamos só IP aqui para ela, a gente fez essa mesma configuração de IP para o Windows 10, a gente só colocou um IP diferente, os dois não podem ter o mesmo IP por serem duas máquinas diferentes no caso. E na máquina com o Windows 10 eu testei aqui fazer o ping do servidor, para ver se ele estava conseguindo acessar o servidor e os dois se comunicar. Aqui deu certo o ping, então a partir do que o ping deu certo eu pude passar para a parte da configuração do servidor de arquivos, que como já está instalado, basicamente a única coisa que eu precisei foi fazer a configuração. Então eu fui no meu PC, no local C, e criei uma pasta com nome arquivos compartilhados. Eu clico com o botão direito, propriedades, e vou em compartilhar. Clico em opções avançadas de compartilhamento e as opções avançadas de compartilhamento, de base, ele vem desabilitado. Então, clicamos para habilitar e clicamos em permissão. Na permissão eu não criei um grupo, só usei o grupo geral que já vem pronto. E como eu queria fazer um teste criando um arquivo, eu dei permissão total. Depois disso dá OK. E aqui já está pronto. Eu só abri a pasta no Windows Server para mostrar que ela estava vazia. Depois disso eu entrei no Windows 10 e acessei com o Windows R. Coloquei para acessar o caminho, acessar, digamos, o IP da máquina do Windows Server. Ele vai, eu esqueci de colocar print aqui, mas ele vai pedir a senha do usuário. Como nós não criamos um usuário, a gente vai usar o usuário administrador, que foi aquele que nós usamos quando estava abrindo o Windows. O dessa aqui no caso, o administrator, e a senha que nós usamos. Esse vai ser o usuário para estar abrindo. Depois de nós colocarmos essa senha, ele vai abrir aqui, mostrando as pastas. No caso, a única pasta que eu compartilhei foi essa nova pasta que eu criei. E eu acessei a pasta estava vazia. Acabei esquecendo de colocar print aqui, mas imagino que não tem necessidade. E a única coisa que eu fiz foi criar um arquivo de texto dentro dela, básico, e já fechei a máquina com o Windows 10. Eu voltei para o Windows Server e abri aqui, estava funcionando corretamente, consegui tanto acessar, visualizar e alterar para criar um novo arquivo, e o arquivo está certo compartilhado nas duas máquinas. Agora o outro servidor que eu peguei, que foi o servidor de web,
Esse não foi trabalhoso também, mas como esse não vem padrão baixado, a gente volta naquela tela lá padrão do Windows Server e vamos para adicionar uma nova feature. Aqui nós podemos clicar em Next até chegar na parte dos servidores, que é a parte que nos interessa. E nessa parte aqui nós só precisamos achar a opção que nós queremos, que é a do Windows Server, no caso. Clicamos em selecionar ele. Quando nós clicar em selecionar, vai estar abrindo essa caixinha aqui de confirmação. Nela, a gente só precisa clicar para adicionar essa nova feature. E podemos clicar em continuar até ela liberar essa caixinha de Next, de instalar. Ela vai estar bloqueada. Daí a gente, depois de selecionar aqui, continuamos clicando em Next até chegar nessa tela que vai liberar o download. Clicamos em instalar e ela vai entrar essa parte aqui para estar fazendo o download. A gente só precisa esperar. Depois de esperar, a gente pode ir para nossa máquina com Windows 10. Nossa máquina abrir o navegador e no navegador está pesquisando o caminho do nosso servidor com o Windows Server. E se funcionar mesmo, ele vai abrir aqui a tela básica do servidor web. Ele já vem configurado quando nós fizemos o download. Então, com isso, coloquei aqui a print mostrando que funcionou o servidor web. E com isso, eu concluo meu trabalho.